Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Hora de abrir o baú da memória e continuar a contar uma história. Que história é essa? Ora, a história de por que as locomotivas elétricas, afinal, não voltaram a funcionar depois de 25 anos. Este é o segundo de uma série de 4 vídeos. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória ferroviária paulista há quase 20 anos, e recomendo a você que, se não assistiu ao primeiro vídeo, assista antes. Ele está fixado aqui embaixo na descrição. E aí você volta e nós continuamos. Feito? Então vamos lá. Para entender por que as locomotivas elétricas não voltaram a funcionar, nós precisamos falar de peças, custo e mão de obra envolvidos na restauração destas máquinas. Aviso a você que eu vou focar em máquinas que sempre operaram nas ferrovias paulistas, ou seja, máquinas que pertenceram a Paulista e Sorocabana / FEPASA, ou máquinas que pertenceram à Estrada de Ferro Santos Jundiaí, depois Rede Ferroviária Federal. Eu não vou colocar nesta lista, embora tenham rodado aqui no estado de São Paulo, máquinas que eram oriundas de outras ferrovias, como a Central do Brasil, caso aí das Charutão ou da Pão de Forma. Beleza? Então, vamos conhecer um pouco mais das locomotivas elétricas paulistas. Primeiro grupo de locomotivas são as locomotivas que inauguraram a tração elétrica, as locomotivas box-cab, box, justamente porque o corpo delas parecia uma caixinha, recebidas pela Paulista ali no início dos anos 20. Nessas duas fotos, a primeira locomotiva é uma locomotiva GE, de 1922, a primeira locomotiva elétrica de longo percurso brasileira e, obviamente, a primeira do estado de São Paulo. A segunda é uma locomotiva Westinghouse, de 1924, também do tipo box-cab, ambas no estado em que se encontram no complexo de oficinas de Jundiaí. Na verdade, elas foram movidas desse lugar das fotos, mas não foram restauradas. Então, posso dizer que se encontram neste estado de abandono e depredação que vocês veem nas fotos. Depois nós temos a locomotiva GE 2C+C2, conhecida como V8, incorporada pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro a partir de 1938. Esse mesmo modelo de locomotiva também foi comprado pela Central do Brasil, e das 15 compradas pela Central, 8 vieram para a FEPASA, que já tinha as 22 oriundas da Paulista, formando um total de 30. Mas, como eu disse, esta locomotiva começou a operar aqui em São Paulo. Então, eu não vou dizer que ela é uma locomotiva originária do Rio de Janeiro, porque quando as que eram do Rio vieram para cá, aqui já havia expertise operacional dessas máquinas. Essa da foto é a 6375 no pátio externo, também de Jundiaí. Depois nós temos a GE ou Westinghouse, dependendo do lote de locomotivas, 1C mais C1, da Estrada de Ferro Sorocabana, apelidada de Loba, locomotiva que iniciou a eletrificação da Sorocabana no ano de 1943. Esta da foto, abandonada no pátio de Mairinque, foto feita em 2020. Depois da Loba, eu apresento para vocês a English Electric Vulcan, ou Pimentinha, conhecida como Pimentinha, originalmente operada pela Estrada de Ferro Santos Jundiaí, quando este trecho foi eletrificado ali no final dos anos 40, mais precisamente a partir de 1949. As Pimentinhas rodaram também até o final dos anos 90, um pouquinho menos do que as V8. As Pimentinhas rodaram até 96, quando a Rede Ferroviária Federal foi privatizada e assumiu seu lugar a MRS Logística. A locomotiva, então, finalzinho dos anos 40. Em seguida, nós temos a GE 2D mais D2, ou seja, ela tinha uma trucagem, uma rodagem com mais eixos, certo? Carinhosamente apelidada de russa, porque eram locomotivas originalmente destinadas à União Soviética. De todas as produzidas pela GE, 5 eram para a União Soviética, que tomou o embargo dos Estados Unidos e acabou não comprando as locomotivas. Como a Paulista já operava as V8, que guardavam certas semelhanças operacionais, a GE fez uma oferta de irmã e a Paulista comprou as 5, que por isso ficaram apelidadas aqui no Brasil como russas. Elas eram maiores que as V8, mais altas, mais pesadas e eram especializadas na tração de cargas. Russas de 1951, foto de uma das remanescentes, se bem que não dá para dizer que nesse estado ela é uma remanescente, no pátio de triagem paulista, na cidade de Bauru,
em outubro de 2022. Chegando já na penúltima série de locomotivas elétricas, temos as GE 5200, que são as Vandeca, ou as 2100, que são as Mini Saia. Locomotivas construídas basicamente sob o mesmo projeto, só que as Vandeca com trucagem CC, ou seja, 3 eixos com tração em cada truque, para bitola larga, rodaram na Companhia Paulista, nos anos finais da Paulista, e as Mini Saia GBB, ou seja, 2 eixos com tração em cada truque, menores para as linhas de bitola métrica, linhas da Sorocabana. Por que isso? Porque as linhas da bitola métrica, que é uma distância mais estreita entre os trilhos, não comportariam a Vandeca, que é uma locomotiva maior, para um raio de curva mais amplo, como é o raio de curva das linhas da larga. Por isso que foi desenvolvido o projeto junto com a Vandeca, da Mini Saia, que era mais curtinha. Ambas as locomotivas, produzidas pela planta da GE em Campinas, entrando em serviço no ano de 1967. Últimas locomotivas elétricas adquiridas por São Paulo, locomotivas francesas da Alstom, rodagem BB, 2 truques, 2 eixos com tração em cada truque, locomotivas que deveriam operar tanto na bitola métrica quanto na bitola larga, mas fazem parte de um escândalo gigantesco, que eu contei inclusive num vídeo aqui do canal e vou deixar fixado para vocês. Locomotivas que foram encomendadas na quantidade de 50, vieram 2 da bitola métrica prontas da França e as outras 48 seriam construídas aqui. Pois é, seriam, porque nunca foram, só foram construídas 2 de métrica, a 2201 e a 2202. 2202 é esta da foto, completamente abandonada no pátio de Meyrinck, francesas, projetadas nos anos 1970, que entraram em serviço em 82 e foram as mais novas, mas apenas 2, que nunca chegaram efetivamente a tracionar grandes trens, rodavam mais com cargueiros, mas não cumpriram o papel para o qual foram designadas. Muito bem, e o que eu quero dizer com isso, com todas essas fotos que eu mostrei para você? Bom, basicamente, eu quero pontuar que, à exceção das francesas, que são, entre aspas, recentes, embora já tenham 41 anos, as outras locomotivas são locomotivas muito antigas, locomotivas com 100 anos, com 80 anos. Né? As V8 e as Loba, elas rodaram até o final da FEPASA, então elas rodaram quase 60 anos. Só que, obviamente, são máquinas que não são produzidas mais. Não é mais uma tecnologia utilizada, não são mais feitas as peças, ou seja, é uma manutenção que com o tempo foi se tornando muito cara e praticamente artesanal. A FEPASA tinha, oriundas das oficinas da Sorocabana e da Paulista, uma expertise nos seus funcionários que produziam as próprias peças para essas máquinas. Quer dizer, a partir das peças originais extraíam-se moldes e eram produzidas novas. Isso ainda na época de Paulista e Sorocabana e muito mais na época de FEPASA, justamente porque não dava mais para comprar com a fornecedora esse tipo de peças. Peças de reposição para essas máquinas antigas simplesmente não existem. Mas ainda eram produzidas pela FEPASA quando essas máquinas rodavam. Vamos lá. Elas param de rodar em 1999. Nós estamos no final de 2023, indo para 2024. São quase 25 anos. Não existe mais nem produção artesanal dessas peças, uma vez que todas as oficinas da antiga FEPASA foram desativadas. Obviamente, sobretudo as oficinas de locomotivas elétricas. Algumas de locomotivas a diesel ou vagões de carga ainda operam, mas operam sob as mãos das concessionárias dos trechos. Então, não tem produção de peça. Não tem mão de obra especializada, porque a maioria dos engenheiros que trabalharam com essas locomotivas já se aposentaram, se não muitos que faleceram. O custo, portanto, se torna muito alto. Considerando que você encontre alguém capacitado para produzir essas peças e que você tenha um maquinário para fazer isso, o custo é elevadíssimo. Outra coisa, vamos imaginar que você tem uma locomotiva não tão sucateada como essas das fotos, que você tem uma locomotiva razoavelmente inteira, o que 25 anos depois é praticamente impossível, salvo uma ou duas que foram preservadas. O motor de uma locomotiva elétrica, ele é feito de ferro e cobre. O cobre, depois de muitos anos sem uso, ele cria zinabre, que é uma espécie de pó, de coisa ligada ao metal, né, que se cria por cima do cobre do motor. Então, quando você cria o zinabre,
você torna impossível o funcionamento do motor. Porque com o Zinabre você teria que fazer toda uma limpeza, uma prática desmontagem do motor e uma reconstrução dele, porque se você pegar um motor parado há 25 anos, cheio de Zinabre, erguer um pantógrafo, vamos imaginar que aqui em São Paulo, vamos usar a rede da CPTM, se ergue um pantógrafo de uma V8 ou de uma Loba, no mínimo vai acontecer um curto-circuito e normalmente esperar-se-ia uma explosão, simplesmente por conta desse motor que estava há 25 anos parado. É a mesma coisa de você deixar um carro 25 anos parado, botar a chave na partida e achar que o carro vai funcionar sem manutenção. Então, considerando a hipótese de a locomotiva estar perfeita, entre aspas, é preciso levar o tempo em consideração e refazer todo o motor da máquina. O que significa isso? Além de tudo que eu já falei, tem mais esse custo. Hoje, 2023, o custo para colocar uma locomotiva elétrica desativada há 25 anos operacional passa da casa de R$1 milhão. Veja, é um custo extremamente alto e que normalmente caberia a instituições de preservação ferroviária, que dependem, em sua maioria, de doações. No próximo vídeo, nós vamos falar da ideia de por que a CPTM não coloca essas locomotivas no expresso turístico. Poxa, seria uma boa. Tem rede aérea, a linha está disponível, está eletrificada, a CPTM investe uma grana, mas é uma grana que ela tem, e bota uma V8 para rodar, tracionando o turístico de Luz a Paranapiacaba, por exemplo, ou de Luz a Jundiaí. Pode isso? Pode, mas não aconteceu. E por que não aconteceu? Você vai continuar com a gente e vai saber no terceiro vídeo. Até lá, não se esqueça de deixar o seu gostei, deixar o seu comentário e entrar em contato para perguntar dúvidas, para sugerir pautas no nosso e-mail memoriaferroviaria.sp@gmail.com ou no Instagram @memoriaferroviaria.sp. Te vejo no terceiro vídeo da nossa série. Grande abraço e até lá!